Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele, eu sou psicanalista e artista visual. Hoje a proposta do quadro é que vocês escolham uma pintura, uma arte, e eu te direi quem és. Então é assim, serão apresentadas duas pinturas. Essa é a primeira, uma arte abstrata. O que é o abstrato? Aquilo que não remete ao real, não tem formas definidas, é mais fluido. E o figurativo é justamente o oposto, é aquilo que remete ao real, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, ou então o quadro de uma paisagem, né? Mas o que é o legal do abstrato? Justamente é que o artista teve uma intenção, tirou aquilo do interno dele, e quem olha tem outra percepção segundo o seu mundo interno. Então cada um vai ter um olhar referente a determinada arte, né? E nós vamos fazer uma análise com base nos meus conhecimentos, e também é muito intuitivo, e você pode verificar o que ressoa com você, se gerou uma reflexão, se contribuiu com o seu autoconhecimento. Então essa é a primeira pintura, vou mostrar mais pertinho para vocês, para que vocês possam escolher. Os detalhes. Então essa é a primeira, eu vou tentar enquadrar da melhor forma possível, pessoal. Agora vamos para a segunda, que é bem diferente. Essa primeira era bem colorida. A segunda já é uma proposta em preto e branco. Também vou mostrar em detalhes para vocês. Pode ser visto de vários ângulos também. Vamos voltar com a primeira. Eu vou dar um leque para vocês de interpretações, mas caso vocês verifiquem outras simbologias, queiram comentar, eu ficarei muito feliz de ver o comentário de vocês, um contribuindo com o outro, cada um fazendo sua análise. Então vamos lá. Então nesse primeiro, a gente já nota que é muito colorido e a predominância pelo vermelho. O que é o vermelho? Aquilo que chama atenção, aquilo que pode indicar algum perigo, remete ao sangue também, remete ao chakra básico, que é aquele que lida com a materialidade. Será que essas questões devem ser equilibradas na sua vida? Né? Seria um ponto a se pensar. Se o chakra básico está muito ativo, está hipoativo, e essa conexão com o que é material, o dinheiro, casa, estrutura, parte profissional. Está tudo bem, está em excesso, de repente trabalhando demais, ou está desempregado, está tentando se firmar na vida neste momento. Agora vamos analisar aqui também. Tem bastante laranja, que seria o chakra sacral. Laranja também reflete a questão da vivacidade, parte genital para as mulheres, o útero, a parte da criação de projetos. É onde também ficam armazenadas as mágoas, questões mal resolvidas. Verificamos também um pouco do amarelo. O amarelo é o plexo solar, provavelmente hipoativo, porque aqui tem muito pouco do amarelo, tem muito mais laranja, vermelho. Nós vemos também o branco, que remete à paz, purificação, de repente querendo achar esse ponto de equilíbrio na sua vida. Um pouco do verde,
querendo, iniciando o processo de cura, que foi a mistura do azul com o amarelo para dar esse verde, um pouco do azul, trazendo a questão do laríngeo. Pode ser que a comunicação não esteja tão fluida porque tem pouco azul ou pouca tranquilidade nesse momento, mas já vindo rajados aqui de violeta, querendo transmutar uma situação que esteja em desequilíbrio. Tem mais violeta aqui em cima também, mais branco, trazendo claridade em alguma situação. Então, tem toda essa agitação dos chakras inferiores, que é justamente o básico, o chakral e o plexo solar, mas tem uma busca da transmutação daquilo que está em excesso e uma clarificação das questões, trazendo paz para aquilo que está muito agitado, né? Que mais que nós vemos agora de simbologia? Tem as 7 cores do arco-íris aqui, um pouco até do azul escuro, do azul mais claro, do violeta, do vermelho, do amarelo, do laranja, do branco. Então nós temos aqui as cores do arco-íris também. Alguém talvez seja cultue Oxumaré, né? Que tem essa simbologia do arco-íris. Alguém seja GLBT, ou então esteja de acordo com essa causa, né? Lute por essa causa também. O arco-íris também simboliza a aliança do alto, do divino com a terra, para quem acredita nisso, né? Temos um arco aqui também, mais arcos também, que é a questão da aliança, de conexão do divino com o terreno. A gente pode virar o quadro também para outras interpretações. Aqui a gente vê a trança, que pode ser a união do passado, do presente e do futuro, do corpo, da mente e do espírito. Várias culturas, como a indígena, a africana, dos vikings, usavam muito a trança, que também remete ao centramento da pessoa. Aqui vemos um arco também, que pode ser aliança, pode ter alguém de Sagitário escutando também, arco e flecha, ligado à cultura indígena. Que mais? Aqui vemos arcos também, pode ser o M. O M, gente, simboliza água e onda. É um caractere fenício. Significa fluidez, emoção, tem a ver com esse lado sentimental. Talvez você seja uma pessoa sentimental. Está muito envolvida com sentimentos, está procurando o centramento aqui com branco, com violeta. Buscando também o azul mais escuro, que é o chakra frontal. Procurando estar mais equilibrado, né? Aqui a gente vê 3 M's. Talvez você tenha M no nome, ou então uma pessoa importante na sua vida tenha M. Você pode ter um M na quiromancia, você pode ter um M na mão, que ela também pode significar uma ligação com a Virgem Maria. Simboliza uma pessoa acolhedora, calma. Significa 1000 no calendário não, no alfabeto romano. Então, alguma coisa que esteja com muita intensidade no momento. Pode ser gênero masculino, pode ser M de medida, de metro, por exemplo. Talvez você seja arquiteto, engenheiro, enfim. Esteja verificando as coisas de uma forma mais analítica, ou procurando identificar de uma forma mais analítica, mais centrada, mais exata, né? Que mais que a gente vê aqui? Aqui parece como se fosse um cordão umbilical, né? As ondas como se fosse o sangue fluindo. Você pode estar muito ligado a alguma questão, ou a sua mãe, ou a questão materna, ou queira ter um filho, ou esteja com problemas no momento de gerar um filho, ou gerar um projeto, alguma coisa te amarrando. Aqui embaixo a gente vê umas grades como se fosse uma prisão, né? Então talvez alguma questão na sua vida precisa ser reelaborada, ressignificada, alguma coisa que te prende, pode ser mental ou pode ser físico. Você está no momento de achar essas soluções, né? Aqui a gente vê como se fosse uma montanha-russa, bem explícito, né? Quase figurativo.
com as estruturas. Você pode estar tentando se segurar, ou então se equilibrar, ou então ter alguma estrutura para segurar algo que está nessa elevação de sobe e desce, sobe e desce. Pode ser uma relação que esteja nessa montanha russa, uma hora tá bem, uma hora tá mal, e assim vai, e isso te prende. Pode ser isso, mas sempre eu vejo aqui buscando equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que tem as linhas curvas, que é o emocional que está oscilando, também tem a parte vertical, longilínea, que tenta se centralizar. Que mais, gente? Aqui tem uma letra A, que talvez tenha um significado para vocês. Esse símbolo não me parece estranho, eu não remete a alguma coisa, mas eu não consegui achar sobre o que seria. Pra mim, por enquanto, eu só vi como um A. Se alguém nos comentários conseguir ter uma outra interpretação desses símbolos, se parece algum símbolo japonês, alguma coisa, podem colocar aí nos comentários, vai ser muito interessante. Aqui a gente vê mais esses arcos, né? Essa questão muito forte. Aqui parece como se fosse um sol para raiar, alguma coisa sendo esclarecida, iluminada, trazendo mais alegria, que é o amarelo, né? Agora virando mais um pouquinho. Aqui, gente, parece como algo querendo romper uma questão, como se a pessoa estivesse arranhando a tela. Foi uma pincelada assim, deu essa impressão de querendo romper algo que tá te prendendo, te faz mal nesse momento, que você queira transformar algo que tá sendo incômodo aqui. Parece também como se fosse uma arranhadura de gato. Talvez você tenha gatos, talvez simbolicamente você goste deles, né? E o que é o gato? O gato tem uma personalidade muito própria, ele é muito diferente de um cachorro, são personalidades diferentes, né? Ele tem muita opinião própria, você nunca vai ver um gato, ou quase nunca, de coleira, né? Ele tem uma personalidade só dele, se ele quer, quer, se não quer, não quer. De repente você está precisando ter mais opinião, assim, no momento, mais autoconfiança, acreditar no seu taco, querendo colocar, não de uma forma negativa, as garras para fora, de repente se defender, se colocar no mundo, né? De repente você se anulou muito e se moldou as situações, né? E nesse momento você está querendo ser você mesmo só. Impor a sua personalidade. Não seria nem impor, né? Se colocar no mundo como você é, sem ter que se anular, né? Então, pessoal, eu acho que deste quadro, além dos pontos aqui, a gente vê um prata. Talvez alguém tenha ligação muito forte com a lua. O prata, por exemplo, na apometria, a gente utiliza violeta e prata para transmutação de questões pesadas, né? Então você está buscando isso. Pode ser que tenha alguma ligação com Wicca ou então bruxaria, né? Que tem essa questão das fases da lua. Tem uma simbologia, alguns pontos aqui, 3 pontos, aqui 3 também. 3, talvez tenham 3 pessoas importantes na sua vida. O número 3 tem uma simbologia, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez você seja de uma religião que isso é importante. Também relacionado a pirâmides, também aqui como se fosse uma pirâmide, né? Também busca energia do alto, centramento. Pesquisar sobre pirâmides é bem interessante. 3 pessoas importantes na sua vida, você pode ter nascido no dia 3, ou uma data importante na sua vida foi no dia 3, e de repente seria importante revisitar essas questões para ver se tem algum significado nesse momento na sua vida. Então, o que eu vejo aqui é a busca de equilíbrio, né? Pode ser uma vivacidade muito grande por causa do vermelho, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Vamos supor que, de repente, se essas coisas estivessem mais equilibradas no quadro, tem uma harmonia, tem uma certa harmonia, tem a textura, sua vida tem vida, mas de repente alguns pontos ou estão muito ativados ou hipoativados.
Mas sempre eu vejo aqui a busca de equilíbrio. Mas também levando em consideração que a vida é oscilação, né? A gente passa por períodos mais calmos, mais turbulentos. Às vezes a gente está sendo incomodado mais pelo lado material e tem momentos que a gente está mais pelo lado espiritual, né? Depende do seu momento. Mas aqui talvez pode ser algum momento turbulento, algumas questões que te prendem ainda, mas você não tá parado, tá trabalhando para se libertar disso. Também aqui a gente pode verificar como se fosse uma barriga de grávida, né? Você pode estar grávida, querendo estar grávida ou gerir um projeto na sua vida neste momento. Então é isso, pessoal. Para não me estender demais sobre esse quadro neste momento seria isso. Então um grande abraço para vocês, para artistas que tenham chegado aqui, para pessoas espiritualizadas, espiritualistas. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu fico muito feliz que você esteja aqui. Deixo um grande abraço. Se você quiser continuar com o vídeo, a gente vai ver a segunda análise. De repente os dois quadros te chamaram a atenção, né? E para quem fica por aqui, um grande abraço. Então, pessoal, vamos para o segundo, que é bem diferente. Aqui não seria nem a pintura em si, né? São mais os símbolos que são destacados. Eu vou tentar o melhor enquadramento possível, ainda estou me adaptando para ver o que foram o melhor, né? Vou tentar mostrar para vocês de pertinho. O mais próximo possível, para vocês verem mais os detalhes. Então é isso. Vamos lá. Eu vou tentar mostrar de vários ângulos. Tem alguma partinha que não tá aparecendo para vocês. E a primeira coisa que a gente nota tem muito o número 6, por exemplo. 6, que remete ao 6. 6 e 9. O 9 meio deitado. Aqui tá um 9 quase perfeito. Que mais? 9 aqui embaixo. 9, o que seria na numerologia? Pessoas altruístas, pessoas que as pessoas veem como pessoas bondosas, pode ser finalização de algum ciclo, alguma coisa que você não quer mais na sua vida, né? Pode ser isso também. E o 6 remete à família. O 6 é considerado um número imperfeito, porque o 7, que é o perfeito, você está chegando lá ainda. É como se você tivesse uma caminhada para chegar no 7, que é o número da perfeição. Talvez você tenha alguma questão de família que está verificando agora, ou está formando a sua família, mas está finalizando algo na sua vida. De repente, você vai casar, está deixando sua família de origem e vai formar a sua família. Pode ser isso também. Ou, de repente, cortando laços que não são positivos para você. Porque a gente acha que família tem que ter aquela ligação eterna e geralmente não é assim. A gente pode se afastar daquilo que não faz bem, pode não cortar o contato totalmente, mas a gente se afastar daquilo que não faz bem, a gente já tá na vida adulta, pode fazer nossas escolhas e fazer nossa vida, né? Que mais? Tem algumas formas aqui que lembram arabesco, talvez você tem até portão que tem esse tipo de arabesco, eu gosto dessa arte mais retrô, gosta dessa pegada mais retrô, gosta da arte árabe, né, do Oriente, tem alguma ligação com o Oriente também. Aqui a gente vê o cabide, o que o cabide faz também. Eu enxergo como cabide, pessoal, me perdoe que às vezes eu vou dar uma viajada, mas também é intuitivo essa análise. Você está querendo colocar as coisas em ordem, porque quando a gente tem um monte de roupas, a gente coloca no cabide, no armário, justamente para ficar tudo em ordem. Tá no momento de alinhamento mesmo. Esse 9 traz finalizações de coisas também para você ordenar mais, organizar a sua vida. O que mais que a gente pode ver aqui? Pode ter muita gente também de Áries.
ligado ao carneiro, então o carneiro tem uma simbologia na sua vida. Pode ter gente de câncer. Tem alguns símbolos aqui também que pode não ser exatamente, mas remete a câncer. Tem essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo tem esse jeito guerreiro. O 9 também pode ser uma mudança de postura, você pode continuar sendo impulsivo, ter liderança, tudo, mas de repente mudar a sua comunicação para uma comunicação mais branda, sendo mais sensível, como Áries, por exemplo. Ou então a questão de câncer, se você é sentimental demais, ou então está apegado demais a alguma coisa, uma finalização de algum laço. O que mais que a gente pode ver? Também, aqui também tem os pontos, eu não sei se dá para vocês verem, mas esses pontos são prata. Então o prata também traz essa questão da lua, do emocional, de alguma coisa oculta que precisa ser revista ou analisada. A gente vê a questão da espiral aqui também, mais uma vez, como no primeiro caso, pode ter alguém ligado a questão da bruxaria, né? Que o espiral é muito importante, até tem o banimento, né? Então, uma música muito conhecida sobre o banimento, que usa o espiral e os elementos para retirar coisas da nossa vida que não são muito legais, né? O 9, remetendo a essa finalização. A gente vê alguns padrões de número. Aqui também dá bastante 6. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui, gente. Talvez não dê pra ver. Pela iluminação. 3. Lá em cima. 6, por exemplo. 2, união, um casal. 6, família. Aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem, perto desse que parece um 9, tem um sinal de igual a 9. Pode ser justamente confirmando uma finalização de ciclo. Aqui embaixo. Acho que agora dá pra ver. Agora dá pra ver. Então, igual. Ou você tá procurando uma igualdade na sua vida, né? É uma coisa que seja mais equiparada, mais justa para você. Ou então é igual a 9. Então, quer dizer, a conclusão é um 9. É uma finalização de alguma coisa. A gente vê o ciclo, mas não seria um semiciclo, mas é um círculo que não se fecha. Então é algo que não se fechou ainda. Está perto de se fechar, você está nesse processo. Eu acho que não tem nenhum círculo fechado aqui. O que eu vejo não. Vários 6, símbolo de Áries. Ou você está buscando iniciar algo também. Essa questão do Áries. Ou você está passando por um momento que você precisa ser mais incisivo. Aquela visão mais pacífica fica um pouquinho para trás. Porque a gente acha que tem que sempre evitar o conflito e na realidade não é bem assim. Claro que se der pra gente se afastar de uma situação, se der pra gente... que o enquadramento desse tá mais complicado, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Se der pra gente se afastar de uma situação, se afastar de pessoas, seria o ideal pra gente ficar mais em paz. Mas tem pessoas que a gente não consegue se afastar, por exemplo, no ambiente de trabalho. Então o que você pode fazer? Tentar conversar diplomaticamente com a pessoa. Se não for possível, a gente tem que ser mais incisivo e às vezes tem um embate, né? A gente acha que sempre tem que evitar conflito. E evitando conflito, você vai engolir muito sapo, né? E a gente tem que colocar as coisas para fora, as cartas na mesa e também colocar limites. Se você não coloca limites, determinadas pessoas acabam fazendo o que elas querem com a gente, né? Seria muito interessante vocês verem
o experimento da Marina Abramovic, que ela ficava numa sala e durante 6 horas ela deixava que as pessoas fizessem o que quisessem com ela. E o pessoal fez coisas absurdas e olha que estava sendo filmado. Imagina se não tivesse. Então a questão de determinar limites é muito importante. Se os nossos limites são frouxos, acabam fazendo o que querem com a gente. Então, quem sabe esse 9 também é uma questão de finalizar esse tipo de postura mediante a vida. Não passando pano para as pessoas que fazem coisa errada pra gente, mas a gente tem que ver a nossa responsabilidade e colocar os pingos nos is e os limites para as pessoas. Às vezes a gente tem medo de falar as coisas, de se expressar, porque tem medo de perder, de julgar o que vão pensar de mim. Claro que você vai tentar falar da forma mais diplomática possível, mas nem sempre é o mais indicado ou é possível fazer isso, né? Então seria uma análise nesse aspecto, eu acho. Rever as questões da vida, ver as questões de família, de se achar imperfeito também, verificar a estrada como uma caminhada, né? Quem está aqui nesse plano, ninguém é absolutamente perfeito, então talvez você esteja exigindo isso de você e está numa fase de finalizar coisas que te fazem mal para uma nova vida. É isso, pessoal. Então essas foram as 2 análises. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o que vocês pensaram aqui. Deem sugestões também de melhoria para o canal. O que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver. Eu vou tentar melhorar a questão do enquadramento. Mas é isso. Um abraço para todos. Fiquem na paz.